Olá, tudo bem? Aqui é o Diego. Eu queria hoje mostrar para vocês o que a gente viu, né, e viu, enfim, durante o evento, não só no último evento que a gente foi, mas em praticamente todos os eventos que a gente tem ainda esse ano, né, a gente viu que muitas das informações, elas são válidas, são informações legais, são informações que a gente pode aproveitar e encaixar tudo. E o que a gente fez? A gente pegou e fez um compilado disso. A gente pegou durante os dias, enfim, nessa semana que passou, na outra, a gente encaixou tudo e montou como se fosse num plano. Um plano do que vocês vão pegar a partir de hoje, né? Depois que terminar de ver essa apresentação, o que vocês já vão pegar e já vão implantar e já vão colocar que dá certo, tá? E como vocês vão fazer isso, tá? Aqui vou mostrar para vocês como se fosse um planejamento de marketing, vamos dizer assim, mais básico, mas que vocês já vão poder colocar na empresa de vocês e já colocar funcionar, tá? E eu garanto para vocês que se vocês não fazem ainda, vocês já vão ver uma boa diferença e se vocês fazem, dá para adequar porque é uma coisa muito fácil, tá? Ela vai ser montada sobre como se fosse um canvas e eu vou explicar no vídeo aqui para vocês entenderem cada uma das coisas que a gente viu ou que fazem clientes e ver que dá certo, tá? Eu só queria dizer o objetivo, né, que quando a gente termina, né, o objetivo é ter um plano comprovado e escalável para transformar estranho em compradores fanáticos, delirantes, vamos dizer assim, super fãs, como a gente fala, né, tipo, pessoas que queiram comprar de vocês, realmente, né, e também ter algo para basear lucratividade e previsibilidade, né, para vocês também poderem entender se eu conseguir tantos clientes, eu consigo tanto faturamento, então eu preciso de mais tantos clientes para tanto faturamento. Vocês precisam ter isso também, tá? E só para me apresentar, eu sou o Diego, sou formado em DSI, né, Desenvolvimento de Sistemas de Informações, tenho MBA em Marketing, sou consultor Sebrae desde 2012, fundador da BA, também a gente tem Startup Planet, né, e consultor empresário, né, então a gente está no mercado há muito tempo, né, já trabalhando alguns anos ali nesse segmento, nesse mercado. Eu trabalho realmente com marketing. O primeiro site que eu tive foi lá em 2003, que eu trabalhava com marketing digital. Enfim, foi desde 2003 para cá, então já fazem vários anos, né, que o site já está no ar, enfim, que ainda a gente faz coisas. Então, eu nunca saí dessa área da questão do marketing digital, no caso, né? E o que a gente fez? A gente montou como se fosse um canvas, né? Um canvas para o planejamento de marketing, onde vai ter algumas áreas, né? Uma que é para se mostrar, uma para engajar, uma para conseguir inscrições, conversão, para excitar e provocar o cliente de vocês, para vocês crescerem o negócio, para vocês tornarem alguns clientes advogados de vocês e promover o negócio de vocês, tá? Então, como é que é o Canvas, tá? Qual que é a ideia do Canvas? Esse é o modelo do Canvas, né? Ele é um modelo fácil de entender, dá para encaixar as coisas, colocar. Vocês não precisam tirar um print aqui, depois é só vocês pedir que a gente manda para vocês esse canvas aqui, daí vocês imprimem ele, ou vocês montam isso é bem tranquilo, tá? É barbada nessa questão. Mas o objetivo é o quê? A gente vai trabalhar a parte do mostrar, engajar, como é que a gente consegue inscrição, como é que a gente consegue para fazer conversão, realmente ver dinheiro, né? A primeira conversão, pelo menos, né? A gente ver que vai começar a ter dinheiro, excitar e provocar esse cliente, aí crescer realmente, fazer esse cliente gastar mais vezes, né? Transformar ele em advogado, vamos dizer assim, os caras que defendem a gente, o que querem, enfim, que gostam do nosso trabalho, e promover isso para muitos outros locais e, enfim, a gente vai fazer o trabalho com esse Canvas. Então, eu vou explicar cada uma área desse Canvas aqui, e cada uma das coisas que vão estar aqui foram coisas que a gente viu no evento, coisas que a gente colocou, coisas que a gente utiliza em clientes hoje, né? Então, são exemplos que eu vou dar aqui que vocês vão ver como poder fazer cada coisa, tá? Então, a parte mostre-se, né? O que acontece? Como é que eu vou fazer para me mostrar, né? Então, o que a gente já diz, não complica no começo, né? Não complica, eu preciso mostrar a minha empresa, né? Eu preciso mostrar, o que eu faço para mostrar a minha empresa, né? Hoje, claro, eu poderia fazer TV, revista, jornal, várias coisas, enfim, canal na internet, tal, fazer várias coisas, né? O que acontece? Vocês podem fazer o quê? Vamos focar direto na questão de mostrar, né? Onde vocês podem usar o Google AdWords, YouTube Advertising, no caso, a parte do Facebook Ads, o Instagram Ads, enfim, que é o quê? Onde vocês vão pagar para aparecer, sem ter que fazer grandes pagamentos ou fazer grandes investimentos, vocês vão ter retorno,
tá? A partir daqui, vamos dizer assim, gastos baixos. Não são coisas gigantescas ou coisas que vocês têm que gastar com, vou ter que aparecer na televisão no horário do almoço, numa televisão local, enfim, tal, vocês vão ter que, para aparecer uma vez por semana, vocês vão gastar lá 10, 12, 15, 20 mil. Vocês não precisam gastar tudo isso nesses canais aqui. Esses canais vocês conseguem tipo, já entender quanto vai custar, como se fosse um Google AdWords, enfim, mesmo no YouTube, quanto valor tu vai pagar por clique, por acesso, enfim, tu começa a se mostrar a partir daqui, né? E aquele mesmo objetivo, só é lembrado quem é visto, né? Então, por aqui vocês começam isso, começa a se mostrar para esses clientes de vocês que vocês estão ali, né? E como é que vocês têm que entender como é que esses prospects de vocês hoje descobrem sobre a empresa de vocês. É um cliente que indica, é um trabalho que a gente fez, é uma coisa que a gente tem. Realmente é por propaganda, é através de uma revista, é através de uma feira, é através da TV, enfim. Vocês têm que entender como eles encontram vocês e vocês podem adaptar essa realidade para esses outros canais que eu estou mostrando aqui para vocês, que são os que não são para complicar mesmo no começo, né? Vamos fazer um Google AdWords, são anúncios, fazer Face, Instagram, coisas para ficar postando, mostrando coisas, mostrar que vocês existem, tá? Então, a ideia do Mostre-se é usar esses canais, usar coisas assim. Existem vários outros, existem muitos outros, mas o que eu recomendo é não complicar, para realmente iniciar, né? A parte do engaje, né? O que a gente sempre fala? Não tem que pensar no cliente como um produto, né? O produto é o veículo, não um destino, né? Vocês têm que entender, né, e ver tipo, como que esse cliente olha para vocês, tá? Então, aqui eu dei um exemplo, tipo, tem uma campanha do unicórnio, claro, não vão fazer alguma coisa nesse sentido assim, onde que mostra como é feito o sorvete do unicórnio, né? Então, tipo, é uma coisa, claro, que foi uma brincadeira que eles fizeram, enfim, tal, para poder fazer propaganda, enfim, né? Mas é uma coisa que eles entenderam o público deles, né? Não acabem fazendo isso. E aqui dando exemplo da Boom, é um produto de beleza de fora do país, onde é uma mulher que ela tem quase 70 anos de idade, que ela tem uma cara de uma mulher de 40. E aí ela fala muito sobre as coisas no blog dela, enfim, né? E ela fala sobre esses conteúdos para essas pessoas, né? Ela entendeu quem é o público dela e ela fala sobre essas coisas para esse público dela. E ao mesmo tempo ela tenta oferecer depois esses produtos, mas enfim, ela está engajando, ela está conversando com esses clientes e mostrando as coisas, né? A mesma coisa que a Twilog, ela mostra como tu fazer algumas coisas, enfim, são canais, são coisas onde tu vai conversar e tu vai ficar engajando com o teu cliente. Dá para fazer canal no YouTube, dá para fazer outros locais, dá para trabalhar. Aqui são alguns exemplos que vocês vão estar utilizando para poder estar engajando o cliente de vocês, ou fazer com que pelo menos ele lembre de vocês, pelo menos uma vez por semana, ou daqui a pouco uma vez, cada 15 dias, mas ele lembre de vocês. Então, o engajamento ele é muito importante. São formas de vocês fazer o cliente de vocês se engajar, ficar entendendo e conversando com vocês, né? E depois as inscrições, o que acontece? Como é que esse usuário que chega até vocês, né? Ou que chegou ali numa postagem, ou chegou aí no vídeo no YouTube, ou chegou numa postagem, como é que ele vai chegar e vai deixar esses dados para vocês? Ou como vocês vão conseguir ter essas informações, né? Então, pela internet, no caso, a gente usa muito formulário, né? O que a gente indica, no caso, seria usar alguns formulários, né, em alguns locais que vocês têm, ou mesmo em rede social, ou enviar por e-mail, ou daqui a pouco dentro de um site, alguma coisa. Vocês têm que conseguir pegar esses dados desses usuários, né? Então, hoje eu tenho um site, eu recebo 100 visitas por dia. Dessas 100 visitas por dia dessas pessoas que são interessadas em vocês, quantas dessas vocês têm os dados, né? Claro, não é porque vocês vão fazer um formulário que vocês vão conseguir os dados de todo mundo que acessa, mas às vezes vocês conseguem pegar a partir desses formulários, enfim, desses canais ou de alguma outra forma, vocês conseguem pegar os dados, vocês conseguem ter esses dados desses usuários e trabalhar isso com o tempo, tá? Então, dando um exemplo, o CRM é básico, né? Ele tem muita empresa que não tem CRM, né? Mas sempre o objetivo é que tenha, né? Um CRM, né? Tipo, com esse CRM tu vai conseguir ter todos os dados, as informações do usuário, e às vezes tu tem um CRM que tu consegue vincular essas informações do usuário digital com o usuário offline, enfim, e juntar todas essas informações para conseguir fazer essas inscrições, e depois tentar trabalhar esse cliente. Então, as inscrições vocês podem fazer de várias formas, por e-mail, com redes sociais, com formulário no site,
enfim, vários canais vocês têm essa opção para poder fazer essas inscrições, né? A parte da conversão é realmente fazer o quê? Fazer alguma coisa com que ele tenha um compromisso com vocês, né? É uma oferta, vamos dizer assim, ou daqui a pouco alguma coisa de entrada, alguma coisa para fazer com que vocês convertam essa pessoa, né? Então, daqui a pouco, dando um exemplo aqui de uma empresa de fora do país lá, que tu pode pegar uma oferta para fazer algumas coisas de limpeza, enfim, que tu iria pagar caro, ele tem uma oferta mais em conta, tipo, daqui a pouco um design, né, tipo, daqui a pouco a montagem de um vídeo, tal coisa, tal, por $5, tipo, é uma coisa muito barata, que é uma coisa lá do Fiverr que eles fazem, tal, mas é um vídeo padrão, mas enfim, o cara tem uma oferta de entrada, né? Depois tu vai gastar mais dinheiro com algumas outras coisas nesse sentido assim, né? O exemplo do Planet mesmo que a gente tem o quê? A gente tem um plano que é o grátis, né? O cliente pode usar, é um usuário, tem algumas funções, não tem todas, mas ele tem as funções, dá para tu utilizar, e depois disso, o usuário que realmente vai usar, ele acaba migrando para o básico. Se eu não oferecesse esse grátis, esse cliente não ia ver esse meu sistema, né? O meu custo por ele estar usando esse gratuito ali, mais básico, eu não tenho nenhum custo, porque é tudo ele que faz o cadastro, ele que se cadastra, ele que começa a usar a ferramenta, tem alguns videozinhos que ele vê, enfim, ou se às vezes gera alguma dúvida, mas é muito poucas. E o usuário que realmente quer, ele acaba migrando para aquele básico, ou para o plano de consultor, enfim, eles acabam migrando isso automaticamente. E se eu não tivesse esse plano grátis inicial, eu não teria com certeza a quantidade de usuários que estão usando a ferramenta hoje, né? Que justamente é uma ferramenta muito segmentada, é para planejamento estratégico, não é todo mundo que pensa nisso, né? Então, o ideal é o quê? Que é essa estágio, essa ideia do conversão, ele não é fechar a venda, mas sim é tu fazer alguma coisa para tu ter esse primeiro compromisso com o usuário, né? A mesma coisa quando eu entrei nesse grupo aqui, eu disse para vocês entrar no grupo. Eu estou pedindo para vocês, vocês entrem no grupo, eu vou mostrar um monte de informação, né? Eu estou fazendo a minha primeira conversão aqui, né? Minha ideia não é fechar vendas, né? Minha ideia é conversar com vocês, mostrar informações para vocês e vocês ficarem aqui no grupo, que vai chegar um momento que daqui a pouco sim, vocês possam estar numa posição de venda, né? Mas agora o momento é a gente já ficar fazendo essa questão da conversão. Então estudem no mercado de vocês, né? Qual que é a melhor opção para conversão, né? E tem várias formas que podem ser feitas para vocês conseguir esse primeiro micro compromisso com esse cliente de vocês, que aí vocês conseguem ter essa conversão que é pouco para poder depois transformar isso numa venda realmente, tá? E o que é esse primeiro encontro, né? É como se fosse, a gente tem um exemplo aqui, é o primeiro encontro, né? Se tu vai lá, vai conversar com a pessoa, né? Tu vai falar com ela, tu vai sentir, ver como essa pessoa é, tu vai tomar um café com ela, ou vai tomar uma água, enfim, alguma coisa para ela te conhecer, alguma coisa que tu vai para conversar, né? Tu não vai pedir ela em casamento já no primeiro encontro, tu vai estar só conversando, né? Então tu tem que entender qual que é a melhor oferta de entrada que vai levar teus próximos a fazer esse micro compromisso, né? Como se fosse convidar alguém lá para sair para vocês terem esse primeiro encontro, né? Mas não vai pedir ele em casamento já do primeiro, porque senão daqui a pouco não vai dar certo. É difícil aqui. Provavelmente ninguém aqui no primeiro encontro aceitou já se casar com uma pessoa. É uma coisa bem difícil, tá? Então, cuida nesse primeiro passo, tá? Vocês têm que só ter alguma coisa que fosse só um micro compromisso, ok? Depois, o que a gente faz? A gente tem que excitar e provocar, né? Que é o quê? Quando você mostra o verdadeiro valor para o cliente, que daqui a pouco ele vai começar a usar uma ferramenta, ele vai começar a usar o teu serviço, ou vai ver parte desse serviço, ele vai sentir alguma coisa, né? Ele vai, tipo, vai transformar esse teu produto, serviço bom, vamos ver, né? Por realmente eu preciso disso, né? Eu realmente quero, né? Que ele utilize com carisma, com comunidade, identificação. Então, o que a gente faz? Você tem que fazer algumas coisas, tipo, dando exemplo no plano, a gente faz alguns vídeos, explica como usar a ferramenta, como encaixar as coisas, como utilizar ela. A gente vai fazendo umas coisas para ajudar ele, né? E fazer algumas coisas, enfim, para ele poder realmente usar essa ferramenta, né? Utilizar grupos no Face, no WhatsApp, enfim, em outros canais, né? Utilizar algumas palavras, né? Às vezes tem algumas empresas, né? Que alguns exemplos de palavras que tu pode estar colocando para tu provocar isso ou excitar, tipo, são mais de 2 mil empresários com um só objetivo, vencer o jogo do mercado.
né? Isso é uma palavra que provoca, que cita, né? Outra, ó, você aprenderá com um sistema prático, direto e barato, e que dá resultados rápidos para aumentar as vendas do seu negócio, que foi testado e validado pelo mercado ao longo de 7 anos. Uma outra informação. Aqui uma outra, o desafio que você não enfrenta vira o seu limite. Né? São coisas que a gente coloca como provocação, como excitação. Então, algumas coisas tu escreve, às vezes, essas coisas em alguns locais, né, em alguns canais, justamente para poder fazer isso. E, claro, tu tem que ficar fazendo isso, esse citar, provocar, ficar conversando com esse teu usuário, ficar falando para ele, tá educando ele, falando, mostrando coisas, não é todo dia, todo momento, mas tu tem que estar ali presente e fazendo com que ele sinta essa provocação de vez em quando, né? Então vocês precisam achar algumas coisas com que vocês façam todo momento, né, ou pelo menos uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, algumas coisas para continuar esse cliente, excitando esse cliente, né, provocando ele, né? Depois o que acontece, a parte do crescimento, aí sim, a parte do crescer é a parte que a gente vai pedir em casamento o cliente. Né? Depois que a gente encontrou esse cliente, depois que a gente colocou ele nessa fase que a gente provocou ele bastante, achou várias coisas que pode ser que ele gosta, não entenda, ou veja coisas que ele precisa, e sim a gente vai pedir em casamento, que é essa parte do crescer, que é realmente fazer com que ele gaste dinheiro com a gente, né? Que eu te pedi? Já pedi alguém em casamento por encontro? Nunca, né? É muito difícil isso, né? Pode ter acontecido, mas é bem difícil, né? E porque primeiro a gente faz o primeiro encontro, a gente conversa, depois começa a namorar, aí depois começa a morar junto, ou às vezes tipo, vai casar, enfim, mas antes de casar tu tem um longo período, são no mínimo alguns meses, né? Às vezes anos, décadas para algumas pessoas para poder ter esse casamento, né? Então não é uma coisa que a venda hoje pela internet, ela funciona como se fosse isso. A gente tem esse período, né, para poder estar conversando com esse cliente, né? E se tu já está fazendo esse pedido e está gerando alguma dúvida, você pode estar perguntando muito cedo. Então é normal gerar um grande desconforto quanto a isso. Então, se tu está pedindo em casamento, chegou lá na parte do crescimento, estou tentando converter esse cliente realmente para gastar dinheiro comigo agora. Eu quero que ele gaste dinheiro comigo. Pera, não está tendo esse resultado, então está muito cedo. A gente tem que continuar conversando, continuar tendo esse relacionamento até chegar o momento certo para continuar a ter esse compromisso, né? E qual que é a principal oferta e como vai continuar agregando valor para o teu cliente, porque a partir disso tu vai ter que fazer o quê? Tem que fazer esse negócio que tu tá fazendo, o teu negócio, teu produto, isso tem que fazer gerar muito valor para esse teu cliente. Então não vai adiantar tu entregar alguma coisa e não gerar esse valor para esse teu cliente, né? Então a gente sempre indica uma coisa bem básica, isso é coisa que a gente faz, também fala nas consultorias para alguns clientes, né? Tem que ter uma oferta, tipo essa oferta principal, né? Algo para o cliente abrir a carteira a primeira vez, né? Tipo, esse cliente não conhece a gente, não precisa que ele abra a carteira a primeira vez, porque depois que o cliente abre a carteira a primeira vez, a segunda vez é mais fácil de abrir. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Pensa num restaurante que tu gosta de ir. Quantos anos tu levou para ir a primeira vez nesse restaurante? Né? Tem pessoas que, tem um restaurante que quando eu vou viajar para praia, eu passo naquele lugar, ou naquela loja lá eu passo sempre. Mas quantos anos tu levou para ir a primeira vez naquele lugar? Às vezes tem lugares que a gente levou 10, 15, 20 anos para ir a primeira vez. E depois, quando a gente já passa, a gente acaba indo várias outras vezes. Então, tipo, tu tem que encontrar alguma coisa para fazer esse cliente abrir a carteira a primeira vez. Depois, a segunda vez é mais fácil se tu entrega alguma coisa de valor, né? Então, depois tu escala isso, né, que é fazendo upsell. A gente tem o upsell, upsell, downsell, né, se tu oferecer alguma oferta maior para ele, né, uma menor, mas vai oferecendo outras coisas depois para ele acabar gastando mais dinheiro com vocês. Né, como se fosse, exemplo, um restaurante, o cliente vem a primeira vez e depois ele vem a segunda vez e vai gastando outras vezes, daqui a pouco tu oferece outras coisas, outras opções para que ele venha gastar mais vezes com vocês, né? Mas o importante é desde ter aquele cadastro, ter aquelas informações, estar sempre conversando, enfim, mais. Aqui o objetivo é o quê? O crescimento é tu encontrar algumas coisas que tu vai ter essa oferta, vai escalar e depois tu vai encontrar alguma coisa, né, que é automação, que tu vai encontrar alguma coisa para fazer ele realmente gastar contigo mais vezes ou todo mês, né? Então vocês têm que desenhar isso, escrever isso e colocar ali no negócio de vocês, se vocês ainda não têm. Então, Diego, eu vendo um produto só.
Bom, então, daqui a pouco dá para tu quebrar isso com alguns serviços no meio, daqui a pouco não dê, mas dá para a gente tentar encontrar isso, né? É possível, já teve casos aqui que a gente conseguiu fazer coisas assim que nem a gente acreditou, mas é possível encontrar, né? Então, tem que encontrar isso, porque fazer esse cliente abrir a carteira, muita empresa trabalha aqui para fazer o cliente abrir a carteira a primeira vez e depois esquece de fazer ele abrir a segunda, terceira, quarta, e às vezes abrir da primeira vez a carteira, ela é só custo para a gente, né? Ela, na verdade, não gera tanto lucro. E se fizer esse cliente abrir a segunda vez a carteira, pode ser que aí sim a gente esteja ganhando dinheiro realmente, tá? Então pensem no negócio de vocês e encaixem isso para vocês conseguirem encontrar alguma coisa para encaixar ali para o negócio de vocês ter esse crescimento todo mês. Os advogados, o que que é? Advogados, o que? São pessoas que a gente tem que encontrar e pessoas que gostam do que a gente está oferecendo para elas, né? Então, como é que tu vai encorajar a felicidade do teu cliente, né? Como é que tu faz para que esse cliente goste de ti, ou que te indique, ou que fale de ti, né? Tu tem que fazer de tudo para esses clientes dizer coisas agradáveis e dê depoimento sobre a marca, né? E depoimento vale muito, né? Então, tu tem que envolver esses clientes no processo. Então, exemplos aqui, tipo, aqui dentro da Natura, a Boticário, aqui é um exemplo da Boticário, né, mas tipo a Natura, a Boticário, a Avon, enfim, esses produtos assim, muitos e várias outras, eles trabalham com essas questões de amostra grátis, né? Então, compartilhe, cadastre, se peça o seu, enfim, tu recebe, aí tu fala, as pessoas falam, vê se funciona, enfim, né? A mesma coisa aqui, um exemplo do ovo maltine, amostra grátis para tu experimentar, então tu passa no mercado, leva amostra, se tu gosta, tu compra na segunda vez que tu volta, né? Então, quando tu faz isso, muita gente também diz, vai lá no mercado que eles estão entregando isso, ou pega isso aqui, como, tipo, pega essa informação, né? E um exemplo de depoimento, que é o exemplo do Planet, que tem alguns depoimentos de alguns clientes que usam a ferramenta, que eles descrevem o depoimento, eles falam sobre a ferramenta, falam o que ela resolve, o que gostam dela, enfim, eles fazem o depoimento e a pessoa vê que realmente ela funciona, né? Então, daqui a pouco isso também encoraja o cliente de querer usar, né? Tem que transformar isso como advogado. Aqui um exemplo de alguns clientes que falam sobre a ferramenta e dizem, olha, isso é uma ferramenta que ela é adequada, o que gosta da ferramenta, enfim, essas informações, né? Tem os depoimentos lá no site do Planet, é só vocês verem, mas isso só são exemplos. Então, vocês têm que procurar algum jeito de transformar esses clientes de vocês em advogados de vocês, em que eles protejam vocês, que gostem de vocês, que falem de vocês, né? Então, isso também é um processo que vocês encontram coisas e colocam ali para transformar esses clientes de vocês em advogados de vocês, tá? E a promoção, o que acontece? A gente pode fazer algumas coisas de programação, de promoção, que é como se fosse programas de referência, né? Trabalhar com afiliados, ter alguma coisa de campeão interno, né? Vendedor tipo revendedor de valor agregado, alguma coisa tipo, de campeões internos é legal, tipo, fazer às vezes a empresa ela tem os vendedores, né? Então, vamos ver quem que é o vendedor que vai me vender esse mês, então vai ter lá alguma coisa. Alguma coisa de afiliado, tipo, realmente, eu tenho tal produto, se tu me indicar, eu te dou tantos por cento de comissão sobre isso, né? Tem muita empresa que acaba fazendo isso, né? Como representantes, enfim, coisas nesse sentido, né? Eu tenho o representante comercial, ele vai lá, recebe um percentual por vendas, né? Mas tem que promover isso, no caso, ter outras formas também, né? E às vezes tu consegue encontrar outras formas de promoção. Já teve vezes que a gente encontrou algumas outras formas de promoção e fez com que esses valores aumentassem, as pessoas falassem mais, eles conseguissem vender mais, que realmente fazem esse negócio de vocês crescer, né? E muitas das pessoas estão começando a fazer isso, que é o quê? Transformar os melhores clientes em parceiros de marketing, tipo, transformar esse cliente em realmente o cara que vai falar de vocês. Então, não sei se já aconteceu de vocês alguém pedir de alguém numa rede social, eu quero alguém de fazer um site, eu queria alguém para fazer site. Já aconteceu de pessoas ir lá e me marcar. Numa publicação, 3 ou 4 pessoas marcarem o meu nome numa publicação, ou alguém querendo fazer tal coisa, vai lá e alguém marca. Então, tipo, isso são pessoas, né, que realmente são parceiros de marketing, são clientes que realmente vão lá e indicam a gente, né? Então, vocês têm que transformar algumas coisas, claro, eles não ganham para isso, mas eles estão ali sempre a todo momento falando, né? Então,
Se eu tivesse alguma coisa como se fosse ter lá um afiliado, esses clientes eles ganhar um percentual, a gente tem algumas empresas e alguns segmentos de informática que quando indicam para a gente alguns clientes, eles recebem um percentual de valor de comissão sobre isso. Então, quando isso acontece, é como se fosse um afiliado nosso. Né? Então, quando isso acontece, é bom para a gente, porque eles conseguem o cliente, e às vezes a gente já recebe esse cliente mais fácil. Mas é só um exemplo de algumas coisas. Isso vocês têm que adaptar para o mercado de vocês. Mas é possível, é muito fácil. Programa de referência tem um monte de empresa que faz isso com empresa tipo, a maior, assim, para o maior programa de referência que aconteceu, que foi o melhor case do mundo até hoje, foi o da Ambev, com a cerveja da Skol, que eles, para todo cara que vendesse, os barzinhos que vendessem a cerveja da Skol, eles iam ganhando pontos, conforme mais cerveja eles compravam da Skol, eles iam ganhando pontos, e esses pontos eles iam ganhando em coisa, trocando em coisas. Então eles trocavam por mesinha de bar, cadeira de bar, fachada. Então a maioria dos lugares que a gente vai tem aquelas mesinhas amarelas da Skol, tu vai, passa, assim, lá tem cheio dessas mesinhas e tal. Então eles tinham um programa de referência muito bom, eles tinham um programa de referência muito, tipo, era uma das coisas assim, maior referência, foi referência case nacional em 2000 e eu agora não me lembro, mas ele foi um case sobre isso. Eles tiveram que parar porque teve algumas outras marcas que não gostaram pela forma que eles fizeram e obrigavam o cliente, enfim, eles tiveram que refazer isso, eu não sei mais se ainda existe isso, tá? Mas eles eram, nossa, referência em todos os lugares que tu ia, tu passava na estrada, tu em algum lugar tinha uma placa com a escola lá, né? Ou cadeira da escola, cadeira da, tipo, mesinha da escola, guarda-chuva, enfim, alguns também começaram a copiar eles, enfim, com esse programa de referência. O próprio cliente, que é o dono do bar, enfim, oferecia essa cerveja, queria que vendesse mais cerveja, porque queria poder, estava reformando a empresa dele a partir desse programa de pontos, né? Então, é só um exemplo de coisas que dá para serem feitas nesse sentido, tá? Então, aqui é um exemplo de como é que ficaria, né, o Canvas, ele pronto, né, dando exemplo, claro, não é isso, mas o que a gente tem que fazer em cada uma das coisas, o que a gente pode fazer, né? Então, na parte de mostrar, né, só para dar um resumo para vocês, vocês vão estar trabalhando nessa parte de social ads, né, AdWords, SEO, etc., coisas dos sites, né, coisas que são, assim, coisas que a gente viu que vão ser, assim, que vão ser para 2019, assim, que vai ser referência para 2019 em marketing, essa questão de social, rede social, a questão do AdWords, essas questões são coisas assim que vão estar muito em foco, vai estar funcionando muito, né? A parte de engajar, fazer um post em blog, vídeo, engajamento via rede social, enfim, são coisas que vão fazer. O que vai também bombar para 2019 vai ser a questão dos vídeos, né? Essa produção de vídeos. A gente já começou a fazer alguns vídeos, já passou para alguns contatos, enfim, para eles olhar. Então, tipo, já são coisas que isso vai ser para 2019, assim, vai ser muito usado, né? A questão das postagens já é de 2018, enfim, isso não vai parar, mas para 2019 vai crescer muito vídeo, né? A questão das inscrições, o que a gente pode entregar para esse cliente, para ele querer nos dar os dados, tipo um estudo de caso, uma ferramenta, um teste, alguma coisa de cálculo, alguma coisa para melhor metragem, alguma coisa para diferenciar, alguma coisa para ele, para eu conseguir ter esses dados desse cliente, né? Aí depois a conversão que eu posso oferecer para ele, tipo, grátis por tantos dias, esse freemium que nem no Planet, ou alguma coisa mais barata, né? Alguma coisa que seja mais em conta, né? Que ela seja por apenas tal valor, enfim, algum desconto, alguma coisa para conseguir com que esse cliente venha a primeira vez, a gente tem que dar uma experiência boa para ele, né? E aí depois a gente faz o que a gente cita ele, né? Tipo, faça esse cliente receber o valor real do que ele espera. Então essas coisas que a gente vai entregar aqui para ele, realmente ele vai ter que ter uma boa experiência. E depois disso, né, que a gente faz essa oferta principal, mostra esse produto para ele, ele usa um produto realmente que ele vai gastar, né? Ele vai gastar com a gente esse valor em si, se é mensal ou por um produto, enfim, a gente tenta fazer esse upsell, tenta vender mais vezes para esse mesmo cliente depois durante o mês, durante o ano, enfim, tenta fazer esse negócio crescer a partir disso. Então, se eu consigo, a partir de um cliente, vender tal coisa, tal produto, e depois de um tempo eu consigo vender outro produto, eu começo a entender, pera, eu estou conseguindo fazer uma margem, estou conseguindo ver um crescimento, estou conseguindo estabelecer um fluxo de faturamento. Pelo menos eu estou conseguindo fazer isso. Então, é um produto, Diego, mas eu construo coisas, eu construo, enfim, eu trabalho com construção, eu trabalho com roupas,
sempre é possível encontrar uma oferta principal, upsell e outro upsell sempre. Trabalha com construção, então vai trabalhar com a construção, depois você vai poder oferecer alguma coisa de paisagismo para essa empresa também no teu pacote, como também tu vai poder oferecer alguma coisa junto com engenheiro, às vezes tu vai poder oferecer alguma outra coisa lá junto, que é pouco depois que ele construiu, que é pouco a parte de cercar o terreno, de fazer tal coisa. Então, isso tudo é possível de encontrar várias coisas ali para vocês fazerem todos esses upsells, né? Eu trabalho com roupa, então tu vai vender a roupa de verão agora, mas tu já prepara ele para depois do inverno, daqui a pouco eu vendo alguma coisa, já dou um cupom para ele lá na frente. Então são coisas que vocês têm que planejar esse crescimento. E tem que transformar depois a parte de advogado de depoimento, ter casos de estudo dos clientes, tem informações realmente que as pessoas quando vão pensar, se lembrem de você e falem bem de você. Isso vocês vão ter que ter. Então, todo cliente de vocês também não tem como a gente ter todos os clientes, mas uma boa parte deles teriam que ser advogados da nossa marca. Então, a gente tem que estar trabalhando essas coisas. Então, às vezes, o que acontece? Não é que a gente consegue todos, mas os que a gente consegue, a gente tem que mostrar. Né? Que nem eu mostrei para vocês no plano, a gente tem os depoimentos. A gente não conseguiu depoimentos de todo mundo que queria, mas muitos deram depoimentos. E esses a gente colocou lá no site. Então, isso mostra também para as empresas, elas chegam, elas vão olhar, pera, né? Existem pessoas que usam e gostam, né? Então, é uma coisa. E a promoção, tem essa questão aí do cliente de sucesso, dizer para os amigos e colegas sobre a marca, enfim, fazer com que essas pessoas queiram falar mais desse teu negócio, te indiquem, falem, enfim, e que a pouco, às vezes, tu recompensa eles de algumas formas, né? Que a pouco não seja uma coisa que vocês vão dizer explícita naquele momento, mas que a pouco, com o tempo, vocês podem dar alguma coisa para eles, ou daqui a pouco algum serviço, alguma coisa que eles vão ter também ali a partir disso, tá? O que eu queria falar para vocês também, né, para finalizar aqui, né, então o que acontece? A partir desse Canvas, vocês já conseguem fazer tudo isso a partir de agora, tá? Então, o que acontece? Se vocês quiserem, a gente pode também montar alguma coisa focada para o negócio de vocês, tá? Se vocês quiserem. A vantagem de fazer com a gente, que vocês vão ter a vantagem de encontrar uma equipe, né? Pessoas que realmente têm experiência no mercado para encontrar essas coisas para vocês, tá? E a vantagem é que é montada em poucas horas, né? De forma rápida, assertiva, sem enrolar, né? Sem ter que vocês aprender para fazer essas coisas, enfim, tudo e tal, a gente vai já direto no que dá certo, tá? Então, se vocês precisarem de ajuda também para montar esse Canvas, a gente pode montar junto, é só falar com a gente, tá? A gente vai aqui ver certinho como organizar isso aí, e a gente pode fazer essa montagem desse Canvas aí junto com vocês, tá? Para fazer a montagem no Canvas, a gente ainda não definiu um custo certo, depois tem que ver isso, tá? Mas não vai ser nada exorbitante, vai ser uma coisa bem tranquila. Mas se vocês precisarem, é só chamar a gente, tá? Que a gente ajuda vocês a montar, e daqui a pouco vocês já têm definido todo esse processo de vocês para como vocês vão conseguir fazer esse negócio de vocês, tá? Tá funcionando e andando ali direitinho dentro do negócio, como fazer todo esse canvas, ele tá todo ele encaixado dentro do negócio de vocês. Como é que eu vou começar? Como é que eu vou engajar? Como é que eu vou conseguir essas inscrições, a conversão? Como é que eu vou fazer? Tudo isso bem certinho montado aqui, tá? Então, eu queria agradecer o tempo de vocês, tá? Queria agradecer muito pelo tempo. Foi mais ou menos essas informações que a gente conseguiu compilar e encaixar para o que vai dar certo para 2019, todas as informações, não só do último evento, mas de todos os eventos que a gente teve do ano, tá? A gente conseguiu montar isso aqui, compilar isso para poder mostrar para vocês e de um jeito que vocês possam estar fazendo isso e encaixando no negócio de vocês, tá? Muito obrigado novamente e um grande abraço para vocês.